Kadima. Então nós vimos o cão, o lavote, né? Vimos o cum, labor. Faltou mais algum? Deixa eu ver se eu... O cum, vimos aqui. Tal. O cum, o bo. Tá aqui o bo. Tá. Tem mais um aqui que eu não coloquei aqui, eu coloquei. Não coloquei, mas a gente coloca e é também de novo um novo exemplo. É o verbo, é um verbo aqui, vou dizer assim, estranho, mas é o exemplo, né? É o mute, tá? Mute. É o verbo mute. Olha aqui, eu vou ter o mem, o vav, shuruk e o tav. O que é que eu estou dizendo aqui? Um verbo oco. Porque já sabemos que na conjugação o vav shuruk vai desaparecer. É o verbo morrer, né? Quando eu disse estranho, fica assim, é só como exemplo. Porque, por exemplo, em uma conjugação, eu morri. Ora, se eu morri, como é que eu vou dizer eu morri? Né? Ah, tu morreste. Eu vou dizer isso para alguém. Agora fica mais prático, ele morreu. É, eles morreram. Agora nós morremos. Vós morrer, mas é um verbo, tá? O mute, ele é um verbo, e é um verbo oco. Mas com tudo isso que eu estou explicando, existe a estrutura dele conjugada, né? Dependendo do texto dentro do Tanar, em meio Haketuvim, ele se apresenta, sim. Tanto é que ele existe, né? O verbo mute, ele existe, tá? Então nós temos ele, tá? Só para ter aqui um entendimento do que eu falei, nessa primeira pessoa, ainda agora eu coloquei a segunda, tal, não precisa ir para frente. Por exemplo, ó, cadê eu tenho bem espaço aqui, né? Olha, eu tenho aqui ele sempre na condição do par, tá? Sempre na condição do par. Faltou aqui, né? Se eu colocar aqui, esse é o verbo. Mas se eu colocar lameti, kames, e unir aqui, lamute é o infinitivo. Tá? Mute é o verbo, lamute é o infinitivo, que a gente já sabe, já conhece, tá? Fica também aquela condição já explicada, apenas com duas consoantes, né? Porque o que vai acontecer? Vai ficar só o vav shuruk, o vav shuruk sai, né? Vav shuruk sai. Vai ficar apenas o mem e o tav. Pronto, vai ficar essas duas consoantes aí, o mem e o tav. Então, para a gente ter sempre uma ideia da questão, nós vamos ter ele conjugado na primeira pessoa comum, tá? Mem com o patá, o tav com dagesh, hirik e hoje, mati. Aí eu morri. Mas seja lá como for, sumiu aqui o vav shuruk. Então, é essa a ideia do verbo oco. O verbo oco,
na gramática hebraica é isto, tá? O estudante ivrite precisa saber disso. Por quê? Porque tem que localizar as coisas no dicionário, tem que saber ler, traduzir, tem que ser responsável. E aqui em nosso curso, nós formamos professores. Tem isso, tá? Já tive aluno aqui que se formou com a gente, pegou o documento e não se sentiu apto para grandes coisas, mas já dava bons passos em uma boa alfabetização e entregar um pouquinho à frente. Me pediu um documento e hoje dá aula num curso de teologia, onde lá na grade, entre as disciplinas, tem lá noções de hebraico. E ele, pronto, ficou professor lá nessa escola teológica, né? E aí é com ele, é igual que a gente está se formando aqui comigo, que a gente está estudando. A gente leva, ensina o caminho, daí é com você, tá? Daí é sempre com você, tá? Bom, pegou aí? Esse é o verbo o, tá? E aí a gente, principalmente do verbo conjuntivo e consecutivo, eu retorno em outro momento com este assunto, tá? Bom, você tem também em seu material didático, naquilo que compreende essas estruturas, de uma boa interpretação, de uma boa leitura, a condição do jussivo. Eu vou dar uma palhinha, num aspecto em pouco tempo que temos, e daí a gente retorna com mais coisa a partir desse ponto. Quando a gente encerrar esse ponto, eu volto para o consecutivo e qual foi o que eu estava? Conjuntivo, tá? Com exemplos em textos diretos. Bom, aí nós temos o jussivo. A condição, isso aqui, como a gente já estudou algumas vezes, nós temos o imperativo, isso aqui, já coloquei em situações, principalmente na aula de tradução. Mas é importante a gente conhecer, saber a condição do verbo no estado jussivo. Você tem aí isso aí em seu material, tá? Só vamos colocar a lupa em cima, tá? O verbo, neste modo jussivo, ele é usado para expressar, nós temos uma condição do jussivo dentro também do próprio hebraico, acho por isso que a gente vai pegar legal. E você tem aí, como repetindo, no seu material didático. É usado para expressar uma ordem, um comando, tá? Até ou uma exortação. Então isso aqui é muito importante, ver essa modalidade do verbo na condição dele jussivo, que nos ajuda muito a compreender textos, tá? Do Tanar. Tá? Então a diferença é que o jussivo, esse modo jussivo aqui, ele vai abranger sugestões, pedidos das pessoas, gramaticais ali envolvidos. As pessoas, eu, tu, ele e tal. Então, essa condição do verbo jussivo, tá? Ele vai ser usado, tá? Deste modo, estando em estado jussivo, ele vai ser usado para expressar uma ordem, um comando, até ou uma exortação. Não vai esquecer disso. E a diferença vai ser que ele, na condição de jussivo, ele abrange sujeitos, abrange
sujeitos do verbo, daquele envolvimento, daquela leitura. Ele abrange os sujeitos no sentido que está condicionado ali a pedido de pessoas. Isso tudo dentro de uma escala gramatical, que em nosso bloco de videoaulas a gente vai analisar mais de perto. Vamos ver outras questões que está aí no seu material didático. Tá? Você na próxima videoaula já deixa seu tanar, que a gente vai verificar alguma coisa aí direto em textos. E quando eu encerrar essa parte aqui, é que a gente vai ver alguma coisa direto do consecutivo e o conjuntivo, a questão do vavilar. Mas entender o verbo oco, ok, tá? Vimos ele tanto com Vav Shuruk como Vav Ron, tá? Isso aqui era essa pincelada que essa aí. Posso dizer até uma introdução daquilo que a gente vai ainda entrar para trabalhar. Ficou legal em nosso bloco de nossas videoaulas. Veja, reveja nossos vídeos, tá? Analise bem, anote tudo e nossos amigos sempre agradecidos, venha para cá ler ao Z.